Terça Nobre com Euri Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve, galera! Estamos começando aqui mais um podcast Terça Nobre. Toda terça batendo aquele papinho maroto com você aqui pelo YouTube, pelo Spotify. Eu sou o Euri Benevento e sempre agradeço a sua companhia. Você que está ouvindo, você que está assistindo. Se você está no YouTube, aproveita e já se inscreve no canal para ajudar aí a aumentar o número de inscritos, a galera chegar num número bacana aí no nosso canal, Euri Benevento. Ou então também você que está ouvindo pelo Spotify, já aproveita e segue também, que tem todos os episódios lá desde o começo, desde a primeira temporada, que foi em 2020, que tem todas. Estamos aí na 7ª temporada, então você pode ouvir desde o primeiro Terça Nobre até a temporada atual. Pode me seguir também nas redes sociais, @EuriBenevento, diretamente dos estúdios Pode Vir, onde você vai gravar o seu podcast. Então você que está assistindo aí pelo YouTube, tá vendo aqui esse cenário maravilhoso, segue lá, @Estúdio Pode Vir. Fica tranquilo que ao longo do programa eu vou explicar melhor também como que funciona para você fazer o seu podcast aqui, fazer o seu projeto audiovisual acontecer, tá bom? Seguinte, na semana passada a gente não teve episódio, né? E aí na semana retrasada teve o episódio número 34 da 7ª temporada, com a participação aí da Selena Fortuna também, que tá sempre comigo aqui, fazendo parte, né, dessa temporada do Terça Nobre, vários episódios com ela. E a gente falou sobre arrependimentos, né? Se você tem muitos arrependimentos na vida. E a gente vai falando disso ao longo de outras coisas, né? Trabalho, vida, relacionamentos, família, tudo. A gente vai envolvendo esses assuntos, né? Então foi um programa muito legal, o episódio número 34 da 7ª temporada. E a gente conversou um pouco sobre isso, né? Sobre esses arrependimentos que a gente tem na vida, coisas que a gente fez, deixou de fazer, aquelas frases, né? Me arrependo do que não fiz, me arrependo do que fiz, eu faria tudo de novo, né? Tem gente que usa essa frase. E olha só que belezinho de Jesus que eu tô aqui hoje, ó. A caneca eu vou mostrar nessa aqui, Anderson, é mais perto, né? Ó, que bonitinha. A caneca do Terça Nobre, com o Eurizinho voando. É a mesma arte da garrafinha, pra galera que quiser a garrafinha, comenta lá. Eu quero, comenta lá no episódio do YouTube, que depois vou fazer um sorteio aqui das garrafinhas do Terça Nobre. Então, ó, vou aproveitar e ler os comentários aqui da galera. Teve o comentário da @NTV Canal, que eu não sei quem é, mas colocou assim: assistam Casamento às Cegas, 50 a mais. Vocês vão perceber que antes só do que mal acompanhado hoje em dia. Que a gente falou sobre essa questão, né? Aí teve até um vídeo de uma cena desse seriado, né? Casamento às Cegas, que viralizou, né? De um casal, né? De um cara que conversava com a moça sem saber quem era, tal. E quando encontraram pessoalmente, não era aquilo que ele esperava, né? Pelo menos é o que dá a entender a cena, né? E aí ele meio que sai fora. E ela tava toda na expectativa, ela já chega até beijando e tal. Aí o cara, você percebe que o cara não curtiu muito, aí ele pega e sai fora, mas ele foi meio... Foi assim, ele não foi muito legal não, né? Então é uma cena meio até constrangedora de se ver, mas viralizou muito. Eu acho, talvez, não sei se é dessa temporada que a nossa... Que o comentário aqui do NTV, não sei se é ele ou ela, né? Comentando aqui sobre isso. Não sei se é a mesma temporada, mas é uma cena bem constrangedora que tá viralizando aí pelas redes. Aí tem um comentário aqui da Maria Aparecida, que sempre junto com a gente aqui. Obrigado por estar acompanhando o Terça Nobre, comentando toda semana. Ela colocou: celular ligado no estúdio, eu adoro. É isso que diferencia esse programa, a verdade sem cortes. É realmente, algumas cenas aqui eu nem corto, né, na edição, a gente tenta deixar o máximo possível. É que às vezes sai algumas conversas naquele momento que vai vir um chuchicória, a gente fala umas besteiras aqui, aí tem que cortar também, mas é só pela questão do cancelamento ou das pessoas caírem matando, porque às vezes a gente dá umas opiniões fora do ar, essas coisas, é engraçado, né? Mas aqui também a Maria Aparecida colocou: o Euri não consegue enxergar o homem que é verdadeiro, sem mimimi, me parece carinhoso, então as pessoas que se aproximam já vêm com a chave do seu coração na mão. Foi quando eu falei sobre a questão, né, de às vezes já vir de peito aberto, né? Então obrigado aí pelo comentário em relação a mim. Aí ela comentou aqui também: na época das lives a Selena postava as comidas que fazia, só de olhar dava vontade de comer. É uma mistura de temperos que chegava a achar que sentimos cheiro de uma bruxinha na cozinha. É verdade, a Selena fala sempre, né, das comidas que ela faz. Eu ainda não experimentei. Ela falou que ia fazer um macarrão pra nós aqui, falou do bolo espiritual, então vamos esperar, né? Ela colocou também: te amo, minha malcriada fofa.
Euri Benevento, meu carinho e respeito, obrigado. Aí também teve um comentário que foi legal aqui da NTV, colocou assim, colocou uma letra da Pitty, que é aquela música Você Me Adora, né? Me Adora, da Pitty, né? Aí ele começa assim a letra, né? Tantas decepções eu já vivi, aquela foi de longe a mais cruel. Um silêncio profundo e declarei, só não desonre o meu nome. Essa música é legal pra caramba. Aquela, e você me adora, que me acha foda, não espere eu ir embora pra perceber. É muito louca essa música da Pitty. Ela colocou a letra completa aqui nos comentários. Eu costumo trazer as letras aqui, como eu recentemente falei da letra do Capital Inicial, que chama Incondicionalmente, né? Que é um CD chamado Rosas e Vinho Tinto. Se eu não me engano, é um CD que foi lançado depois do Acústica MTV, porque assim, eles fizeram a Acústica MTV, passou um tempo, ficou um tempo sem lançar nada e lançou esse CD chamado Rosas e Vinho Tintos, né? E esse CD, assim, pra galera que gosta, né, fez sucesso, mas tem algumas músicas desse CD que não chegou, assim, pro grande público, sabe? Tem gente que não conhece algumas músicas. E esse CD tem um monte de música legal, assim, com umas letras bem profundas, né? Que é sempre o forte, assim, do Capital Inicial, que tem um monte de música que eu anos depois, assim, que eu comecei a perceber, falei, caramba, essa música bate direto na veia, assim, vai na alma, assim, algumas músicas. E essa, Incondicionalmente, é muito legal. Tem uma outra também que chama Pra Ninguém, né, que eu já até li aqui no programa, né, que ele é uma pessoa que mora sozinha e fala que ninguém pra ligar e dizer onde estou, ninguém pra ir comigo onde eu vou. Aí ele fala, por outro lado, ninguém pra baixar volume, ninguém pra reclamar dos pratos sujos. Aí ele fala, né, toda noite, no mesmo lugar, eu abro os olhos e vejo o dia entrar pra ninguém. Então, quer dizer, ele ao mesmo tempo que ele acha ruim que não tem ninguém pra brigar com ele sobre as coisas, mas ele também sente falta de não ter ninguém. Então, é bem da hora essa música, chama Pra Ninguém. Tem uma que chama Seus Olhos também, que não é tão famosa assim, mas tem uma letra muito legal. Aí tem algumas que fizeram sucesso, que teve uma que entrou no CD da Malhação, aquela Onde Quer Que Eu Vá, tem bastante música legal, depois vocês peguem pra ouvir, é bem legal. Aí, agora a gente vai girar o botão aleatório do Terça Nobre e falar sobre o tema do nosso programa de hoje. Inclusive mandar um abraço pra Selena, que participou com a gente, né, do episódio anterior. Hoje ela não pôde vir aqui, então vamos seguir firme e forte com o Terça Nobre. E o tema de hoje vai ser Tudo Precisa Ter um Fim? Ponto de interrogação. Eu lembro que teve um episódio, se eu não me engano, eu coloquei o tema assim, todo carnaval tem seu fim, que é lembrando aquela música do Los Hermanos, né? Que sempre quando a galera curte o carnaval pra caramba, no último dia do carnaval os caras postam uma foto lá e uma fitinha caída na calçada assim, todo carnaval tem seu fim. E aí usa essa frase. Teve um episódio que eu falei sobre isso. E eu tava pensando, né, nesses últimos episódios que a gente teve aqui no Terça Nobre, das coisas que a gente falou sobre arrependimentos, sobre coisas da vida, que a gente bate muito nessa tecla, a questão de relacionamentos também. E aí eu pensei nisso, né, da questão da temporada também, chegando ao seu final, né, a nossa temporada chegando perto do final. E aí eu pensei, tudo tem que ter um fim? Por quê? Por que eu tô perguntando isso? Porque assim, às vezes a gente fica esperando a questão de ter um ciclo fechado. Porque as pessoas falam assim, os ciclos eles se encerram, tipo um relacionamento, um namoro, um casamento, sei lá. Então assim, você nem sempre vai ter um fim fechadinho, bonitinho, certinho. Então você pode perceber, às vezes tem relacionamento que acaba da pior maneira possível. De uma maneira brusca, de uma maneira com raiva, de uma maneira que vocês não vão se falar, que corta relações assim imediatamente. E que nem eu já contei aqui em episódios anteriores, né? Ao longo, né, dos nossos 5 anos de Terça Nobre, falei muito sobre isso, mas assim, quando você tem um relacionamento, né, com uma pessoa, aí você começa a namorar, beleza, aí de repente você vai lá, conhece a família. Aí tem as redes sociais, então você tem lá o cunhado, a cunhada, o primo, a tia, a mãe, a avó. Então assim, você tá namorando com uma pessoa e você tem um monte de parentes e pessoas agregadas àquela família ali na sua rede social, no seu círculo, né, de amizades e tal. Então quando você termina, o que você faz, né?
aí você continua tendo contato com essas pessoas, você vai cortando o contato com essas pessoas para que você não veja o que está acontecendo na vida da pessoa, porque se você continua mantendo contato, você não consegue desvincular. Então você vai ter informações sobre aquela pessoa, e às vezes você não quer ter mais informações, assim como a pessoa também talvez não queira mais ter informações sobre você. Então é preciso cortar, né? Então, às vezes você até gosta daquelas pessoas, elas não fizeram nada pra você, você se dá bem com aquelas pessoas, mas você conheceu essas pessoas através da pessoa que tinha um relacionamento. Então, assim, quando acaba, infelizmente você vai ter que cortar alguns vínculos, né? E aí é onde mora essa dificuldade, porque às vezes não teve problema nenhum com aquelas pessoas, mas você tem que tirar essas pessoas da sua vida. Você vai deixar de ver, às vezes até mantém na rede social, mas às vezes isso também pode fazer mal. Então são cortes, né, que precisam ser feitos. E às vezes são feitos de maneira brusca e às vezes você vai prolongando, e aí é onde você começa a ter informações da outra pessoa, até sem querer. Vai chegar em você de alguma forma, porque você tem pessoas que são ligadas a aquela pessoa que teve um relacionamento com você. Então, existe essa dificuldade. E também, às vezes, quando a gente termina um relacionamento de maneira ruim, de maneira brigando, né? E aí, às vezes parece que fica aquela sensação de que precisava ter um fim, de que a pessoa precisava ter vindo te pedir desculpas, ou que você deveria, você tem a necessidade de pedir perdão, de pedir desculpa de alguma coisa que você fez e aquilo te fez mal, e hoje a sua consciência cobra e você fala, pô, eu errei, deveria querer poder pedir desculpas, pelo menos para tentar ficar mais leve. Então, são coisas que às vezes elas não vão conseguir. Você não vai conseguir fazer isso, entendeu? Às vezes vai ter um corte e acabou. E aí é onde a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, eu tava pensando esses dias mesmo, né? Essa questão de pessoas que entram na nossa vida por um tempo e aí depois elas somem e nunca mais você vê em lugar nenhum, você não tem contato, você não sabe de nada. Eu já falei sobre isso aqui no podcast também. Tipo assim, como que pode isso, né? Às vezes você ter tanta intimidade, você ter uma vida, você falar sobre os seus sonhos, sobre os seus medos, e aí depois aquela pessoa se tornar um completo estranho na sua vida. Um estranho que sabe seus segredos, um estranho que sabe dos seus medos, mas que hoje não faz mais parte. É muito louco isso, né? Você fala, caramba, nunca mais vou ver essa pessoa, nunca mais vou falar com essa pessoa, e que momento que houve esse abismo, e aí não tem mais volta, né? Então, algumas coisas elas vão ficar por dizer, algumas coisas elas vão ficar pelo caminho, né? Assim como eu falei, tem um episódio que eu falo assim, as palavras que não foram ditas, né? Então, eu já remoí muito, né, cenas, né? Eu tenho essa mania. Igual filme, sabe quando a pessoa tá no filme assim, começa a ficar ensaiando o que ela vai falar pro chefe, o que ela vai falar pra pessoa, tal. Eu faço isso. Às vezes eu tô em casa e fico refazendo a cena, repassando a cena na minha cabeça. Que nem hoje eu tava indo almoçar, né? Eu levei marmita, né, pra almoçar lá na empresa e tal. Eu tava indo almoçar, tava colocando a comida no pratinho pra esquentar, beleza. E aí, tipo assim, eu tinha que falar uma coisa pra uma pessoa lá, pra uma terceirizada da empresa, que tava me enchendo o saco pelo WhatsApp da empresa, lá enchendo o saco, e eu não queria, ai caramba, eu não quero ser ignorante com essa pessoa, só que ela tava começando a querer muita coisa, entendeu? Aí primeiro ela pediu uma coisa, daqui a pouco pediu outra, aí começou a sair completamente da minha função. Eu falei, minha filha, se eu for atender tudo que você tá me pedindo, eu vou trabalhar só pra você, não vou fazer pra mais nada aqui. E eu tava ensaiando uma maneira de falar pra ela que eu não podia fazer tudo aquilo que ela tava me pedindo, mas eu não queria ser grosso, eu tava tentando falar pra ela de uma maneira educada. E eu fiquei muito tempo ensaiando vários jeitos de dizer pra ela o que eu não podia fazer. Aí eu falava assim, então... Aí quando eu percebi, eu tava na cozinha, colocando comida no prato e falando sozinho, mas falando em voz alta, eu não tava só pensando, eu tava... Quer dizer, pensando em voz alta, o que eu tava pensando, eu tava falando. Ainda bem que eu tava sozinho, né? Mas as pessoas falam, pô, o cara é doido, tá falando sozinho. Então... eu comecei a ensaiar o que eu ia falar pra ela e fiquei ali maquinando várias vezes. Então, não precisava disso. Eu poderia muito bem pegar e falar, olha,
isso que você me pediu eu não posso fazer porque não é minha função. Pronto, poderia ter simplificado isso, mas não, a minha cabeça não deixou. O meu medo de desagradar uma pessoa, e olha que loucura isso, uma pessoa que não faz parte da minha vida pra absolutamente nada, uma pessoa que trabalha lá e eu poderia muito bem falar, olha, eu não posso e ponto. Mas não, eu fiquei naquele medo, não quero decepcionar. Essa bendita autocobrança que a gente tem, o medo de decepcionar as pessoas, a máscara que a gente usa no dia a dia, né? Tem que colocar uma máscara, não, eu sou uma boa pessoa, eu não quero isso, não quero aquilo. E às vezes a gente cansa de ficar o tempo todo querendo agradar todo mundo. Isso é insuportável, não dá, a gente também não tem como isso. Em alguns momentos a gente precisa impor aquilo que tá incomodando, aquilo que a gente não gosta, e vai desagradar alguém, e faz parte. E aí, nessa questão da gente finalizar as coisas, né? Então, assim, essa necessidade de finalizar ciclos, essa necessidade de finalizar uma conversa, que nem eu falei, às vezes, dessa questão do WhatsApp mesmo, né? Eu falo muito do WhatsApp porque é uma coisa que eu acho que todo mundo praticamente usa. Tem umas pessoas que usam o Telegram da vida aí, mas a maioria, né, que a gente conhece no nosso dia a dia usa o WhatsApp. E o WhatsApp, ele virou uma extensão da pessoa. Então, tipo assim, eu mandei mensagem pra ele, ele tem que responder. Tá, mas a pessoa tá ocupada, às vezes a pessoa tá trabalhando, às vezes a pessoa não quer te responder naquele momento. Não, mas ele trabalha até 7 horas da noite. Eu vou mandar 8h30 da noite, que é pra eu não esquecer. Aí amanhã, quando ele chegar, ele já vai saber o que tem que fazer. Não, mas peraí. Antigamente, quando não tinha WhatsApp, a pessoa trabalhava até às 7, batia o ponto e ia embora. Mas eu preciso muito falar com ele. Vai esperar até amanhã, queridão. Por que as pessoas esperavam? Por que agora ninguém espera mais? Por que o WhatsApp, ele virou uma extensão de você? E aí é 24 horas, entendeu? Se 3 horas da manhã a pessoa lembrar que tem que te falar alguma coisa, ela vai mandar 3 horas da manhã. Mesmo que você não veja, mas ela tem que mandar, para que quando você abra o olho, você pega o WhatsApp, esteja lá aquela mensagem. Então, tipo assim, olha que loucura isso. Então, assim, virou uma extensão. Você tem que atender quando eu ligo, você tem que responder quando eu mando. E às vezes não é assim, cara. A ansiedade, né, das pessoas também, sabe? Pô, peraí. O áudio acelerado e tal. Então, às vezes, não é todo mundo que tá no mesmo ritmo que você. Você quer que resolva agora, só que não dá. Às vezes a pessoa tá em outra coisa, tá fazendo outra coisa, tá ocupado, ou então não quer te responder naquele momento. E aí tem essa questão do trabalho também. Então, assim, o seu trabalho é até às 7 da noite. As pessoas te mandam mensagem 9, 10 horas da noite. Perdeu, acabou o respeito, entendeu? Lá no trabalho eu ainda tentei diferenciar, tem um outro WhatsApp lá, que é do contato do trabalho, mas mesmo assim as pessoas mandam mensagem no meu, porque antes de existir esse tinha o meu. E aí o que eu tive que fazer? Esses dias mesmo eu tava apagando, meu, sem brincadeira, eu apaguei muita gente. Eu cheguei a pagar uns 100 e pouco, 140, um número que eu lembrei, 143 contatos. Olha que doideira. É contato da época da faculdade, depois da época da rádio oficina, alunos, pessoas que interessadas em cursos. E aí, então, vai acumulando um monte de gente na agenda que são pessoas que não fazem parte na minha vida em nenhum momento mais, não sabe, não sei onde tá, não sei o que faz. E tá lá vendo meus status no WhatsApp, tá lá tendo meu número e tal. Eu falei, mano, pra que eu vou ter essas pessoas no meu WhatsApp? Aí eu comecei a apagar mesmo. Apagar um monte de gente, bloquear pessoas do trabalho mesmo. Bloquear, porque assim, se você quer falar comigo, fala lá no WhatsApp do trabalho. Não vem falar comigo no meu, não. E eu tô bloqueando mesmo, tô bloqueando um monte de gente pra ver se dá uma segurada. Então, tipo assim, essa extensão que você virou, né? Então, você é uma pessoa que você funciona 24 horas, porque você funciona na hora que você tá acordado e quando você tá dormindo é o seu WhatsApp que tá ali. Então, as pessoas vão mandar pra você ali. Até achei engraçado esse dia, porque teve uma pessoa que teve um acidente, infelizmente faleceu, e aí começaram a mandar mensagem pra pessoa, assim, e falaram, mas a gente tá mandando mensagem no WhatsApp. Cara, o cara morreu, velho. E aí vocês mandaram mensagem no WhatsApp pra ver se era verdade que a pessoa morreu? Olha que loucura, cara. Então, essa questão da extensão, né? E aí, ainda falando do WhatsApp, tem essa questão do fim. As pessoas, elas têm que finalizar uma discussão como se tivesse vencido. Então, tipo assim, tô lá dando minha opinião pra você sobre alguma coisa e você vem com uma opinião contrária à minha. E aí fica aquele negócio, não, mas aí começa a querer argumentar com coisas
que a pessoa já fez de errado, então tentar argumentar, tipo, com outra coisa, só pra comparar aquilo que foi falado. Tipo essas brigas que tem de política, sabe? Tipo assim, alguém vem e fala mal do Bolsonaro, aí alguém fala, mas o Lula também fez não sei o quê. Aí alguém fala mal do Lula, mas o Bolsonaro... Tipo assim, sempre tem que ter um contraponto. E aí essas brigas, elas não têm fim. E as pessoas, elas ficam nessa insistência. E quando você vê, você tá horas e horas discutindo, e aí parece que, assim, existe uma necessidade de alguém ganhar. Você fala, precisa ter esse fim? Por exemplo, ó, eu falei pra você uma coisa que eu acho e você discorda. Beleza, você discorda, eu acho uma coisa, você acha outra, poderia parar ali, mas não, parece que tem que existir essa discussão até alguém cansar, alguém falar, tá bom, beleza, é isso mesmo. Mas é uma coisa que não precisa ter fim. Porque assim, se você acha uma coisa, eu acho outra, beleza. A conversa, ela poderia parar ali. Mas tem essa questão dessa necessidade de ganhar. Não, preciso ganhar essa discussão. Assim como é essa questão de relacionamento. Sabe, o relacionamento acabou. Existem mágoas, existem brigas, existem coisas que elas não vão ser resolvidas tudo. Tá, mas você vai sentar, tá bom, ó, a gente terminou, vamos ficar bem, vamos conversar. Então, eu não gostei disso, não gostei daquilo. Mano, isso não existe. Isso é utopia. Ah, tem gente que fala, me dou super bem com meu ex-marido, que não sei o quê. Mas dá super bem quantos anos depois, né? Depois de muito tempo, às vezes porque tem filho junto, e aí precisou chegar num consenso ali para ficar tudo certo, para poder ter pelo menos uma política de boa vizinhança, vai se ver muito raramente. Aí, então assim, na maioria das vezes é isso. Até por conveniência dizer que, né, não, me dou bem e tal. Então assim, se dá bem até que ponto? E coisas que a pessoa guarda de mágoa, que é uma coisa foda também, porque assim, às vezes as pessoas, elas perdoam, né? Não, perdoei, tal. Aí tem aquela frase, né? Perdoar não significa esquecer. Tem gente que gosta de usar isso. Mas quando você conversa com uma pessoa, um relacionamento ali, de repente, né, um casamento, um namoro, ou então até amizades também. Tem alguma coisa que te magoou naquele momento, você não falou. Aí tempos depois você traz de volta à tona aquela situação que te magoou. Aí você fala de novo, pô, caramba, por que você não me falou? Eu não sabia que te magoou. Tá bom, aí conversa, fica tudo bem. Aí daqui a um tempo você vem e joga de novo aquilo ali na roda. Pô, mas já resolveu. Por que você tá usando de novo essa coisa que você já tinha falado? Então, quer dizer, não resolveu. Resolveu, teoricamente foi resolvido, mas dentro de você não resolveu. Aquilo ali tá te remoendo, é uma coisa guardada. Então, assim, você deu fim nisso? Não deu, porque se você tá trazendo de volta, quer dizer que é uma coisa que te incomoda. Então é esse que é o negócio, assim. Precisa ter fim algumas coisas sim, outras coisas não vão ter fim. Porque é isso, se você não resolver esse negócio dentro de você, essa coisa que te magoou, uma lembrancinha, pô, aquela vez lá que você falou tal coisa eu não gostei. Só que você guardou pra você não falou isso. Aí daqui tanto tempo você vai lá e joga na cara de novo. Então quer dizer, você tá remoendo o negócio. Então tem muitas coisas que ficam por dizer. Trabalhos também. Sabe quando você sai do trabalho aí depois alguém vem querer falar com você? Eu lembro uma vez que eu saí de uma empresa, fui mandado embora até contei aqui a história já no programa. E aí, tipo assim, depois o cara me ligou e falou, pô, você não pode vir aqui fazer umas coisas aqui pra nós e tal. Aí eu falei, putz, cara, eu fui até por uma gratidão, assim, e tal. Mas depois eu fiquei me sentindo tão bosta, sabe? Tão idiota. Por que eu vim fazer aqui, cara? Eram os mesmos problemas, as mesmas situações. E eu, bobão, voltei ainda. Eu falei, mano, por que eu fiz isso? Então, tipo assim, o certo era eu nem ter respondido. Falar, mano, já foi. Assim como uma outra vez também, que ele me mandou... É a mesma empresa, na verdade. Ele me mandou embora de manhã. Falou, tá demitido. Aí... Pô, se você quiser fazer as coisas aí, depois você vai. Não, foi embora agora. Quero ir embora agora, porque você me mandou embora, vou fazer o quê aqui? Então, tipo isso, sabe? Então tem coisas que elas não vão terminar da melhor maneira possível. Às vezes elas vão terminar ruim. Vão terminar no meio de uma frase, como tem aquele filme que é A Culpa das Estrelas, né? Que eu já falei muito sobre esse filme, que na verdade é um livro, né? Que eu li o livro, eu acho que o livro ele é até mais legal, tem mais cenas, né? Tem mais coisas no livro, e as cenas elas são colocadas em lugares diferentes no filme. Então tem uma parte do livro que é no meio,
Aí eles pegaram esse meio e jogaram pro fim. Então, se vocês pegarem e ler o livro A Culpa é das Estrelas e assistirem o filme, vocês vão perceber que tem algumas cenas que estão colocadas em lugares diferentes e tal, mas é super legal. O filme é muito bom, o livro é melhor ainda. E aí tem um momento do livro que eles falam, né, que eles falam isso, né, que o livro ele termina no meio de uma frase, né, que dentro da história do livro tem um outro livro que a menina lê. E aí ela fala sobre isso, né, que o livro dela acaba no meio de uma frase e é assim, a vida é assim, né? A pessoa ela pode estar aqui, aí de repente ela está conversando com alguém, ela pode falecer no meio de uma conversa e aí a vida vai acabar no meio, a vida daquela pessoa vai acabar no meio de uma frase. E é como qualquer um de nós está sujeito a acontecer, né? A gente nunca sabe. Então, tem certas coisas que vão ficar pelo caminho mesmo e é isso, sabe? Não tem muito o que fazer. Então, eu tava até pensando nessa questão do próprio podcast mesmo, né? Que a gente às vezes entra num looping, né? De ficar falando sempre as mesmas coisas. E o quanto que é difícil você manter um podcast, né? Porque que nem, por exemplo, a gente tá com 5 anos do Terça Nobre, né? Começou lá em 2020, tive várias faces do Terça Nobre, fiz em casa, fiz em lugares esporádicos, aí depois me firmei aqui no Pode Vir também, já fiz lá na rádio. Mas assim, é complicado primeiro porque assim, a gente enfrenta um preconceito e enfrenta uma rejeição. Porque tem um monte de gente que me conhece faz tempo e não faz a mínima ideia que eu tenho um podcast faz 5 anos. E sempre tem alguém que se surpreende quando eu falo que tem um podcast, ou então quando vê, sem eu falar nada, alguém vê, nossa, cara, eu vi que você tem um podcast, nossa. Tipo assim, como se eu não fosse digno de ter um podcast. Assim como também tem um programa na TV, na Astral TV, que chama Desiludidos Futebol Clube, que eu faço toda segunda-feira. A gente grava toda segunda e vai pro ar toda terça, né? Então grava na segunda e vai pro ar na terça. Cara, é um programa de futebol, a gente fala de uma maneira mais descontraída, assim como o Terça Nobre também, só que aqui eu não falo de futebol, eu falo lá. E aí tem gente falando, nossa, você tem um programa que não sei o quê. Aí, assim, primeiro que me desmerece, né, pelo fato de eu ter você ter um programa. Uma vez eu ouvi assim também, até o Euri tem um podcast. Tipo assim, como se eu não fosse digno de ter um podcast. Então, essas coisas, elas magoam, chateiam, sabe? Mas fazer o quê? Infelizmente, né, eu tenho uma profissão hoje que é vista como uma profissão baixa, né, que eu sou operador de rádio. Então, assim, é uma profissão que é vista assim como o peãozão lá, ó lá, o trouxão lá, vai lá. É isso, infelizmente, a profissão de operador de rádio, ela é desmerecida. A gente é responsável por colocar uma programação no ar, mas a gente é visto como um peão, como um nada. Infelizmente, muitas vezes eu fui tratado como um bosta, sabe? Então, assim, quando eles veem que eu tenho um programa aqui, tenho o Terça Nobre, 5 anos no ar, que eu tenho lá o programa de futebol que tá numa TV, a TV, não sei o que, uma TV em São Paulo, legal, pra mim é uma conquista legal. Só que, infelizmente, as pessoas, elas também têm esse preconceito. Eu sou formado, né, nessa área de rádio e TV, posso fazer apresentação de TV, de rádio, tenho DRT pra isso, internet também, no caso aqui, né, no YouTube, mas eu tenho DRT de apresentador de rádio, de TV. Então, assim, eu sou qualificado para fazer o que eu faço. Só que, infelizmente, eu ainda sou tirado como nada para algumas pessoas. E isso chateia muito. Então, por exemplo, aí você manter um podcast por 5 anos, que nem agora a gente está completando 5 anos, ainda assim tem momentos que dá vontade de parar por isso, porque você fala, putz, mano, sabe, parece que entra num looping, e aí você tem esse preconceito da galera que, porque não traz convidado às vezes, que nem agora a Selena tá com a gente aqui também e tal, mas muitas vezes o programa não teve convidado, fiz sozinho, não trago gente famosa toda hora, como tem esses podcasts que ficam focados em levar gente famosa, mas aí você fica levando porta na cara, né, tipo, você vai chamar a pessoa, que nem teve gente que eu mandei mensagem, que nunca nem respondeu, nunca nem abriu a mensagem, e assim, pessoas que depois vem assim, você tem um podcast, você não quer ir lá. Pessoa que já se convidou pra vir no meu podcast. Gente que nunca nem ouviu 5 minutos do meu podcast. Mas pra que quer vir aqui, gente? Pra que quer vir aqui? Sendo que nem ouviu o meu podcast, não sabe nem como é que é. É só porque quer ter um lugar pra se divulgar e depois ficar pegando os cortes. Sabe? Isso é um saco. Então, eu olho assim e falo, putz, será que vale a pena continuar? Porque começa a cansar isso, sabe? As pessoas desmerecendo você, desmerecendo o seu trabalho, ou não dando valor, sabe? Tipo assim, é mais um. Infelizmente é isso, por assim,
quando teve aquele, né, auge, né, dos canais do YouTube, todo mundo com um monte de canal, todo mundo canal, alguém famoso ia lá fazer um canal, o Zucatelli saiu da Record, fez um canal, o Mion fez um canal, não sei quem fez um canal, aí os caras grandões da TV fizeram um canal, aí ficou aquele negócio, o cara tem que ter um canal, aí todo mundo tinha que ter um canal no YouTube. Aí depois o podcast, que é uma coisa que existe há muito tempo, a galera que acha que o podcast chegou agora, o podcast é um negócio que começou a ter podcast aqui no Brasil, sei lá, se eu não me engano, acho que 2003 já tinha podcast aqui. Aí, lógico, antes nos Estados Unidos também, mas... então, assim, o podcast não é de agora, gente. Não é uma coisa de agora. Mas o podcast, ele teve um auge, né? Na pandemia ali, 2020. Grandes podcasts surgiram, já tinham, mas que ganharam força nessa época também. O pessoal começou a ter que ficar em casa e tal. Então, teve esse auge, teve esse, né, todo mundo querendo ter o podcast, e agora tá dando aquela caída. Então, tem muitos lugares, né, que a galera quer fazer podcast e tal, mas o pessoal, eles só querem chegar, sentar na mesa e achar que tá tudo certo, entendeu? Aí acho que é fácil trazer gente famosa, porque assim, vontade de trazer gente famosa, eu tenho também. Não vou ser hipócrita de dizer que não. Mas, gente, é difícil, porque as pessoas famosas, elas às vezes elas não dão atenção pra quem elas não conhecem. Infelizmente, eles olham pra número. Então, assim, eles olham pra número e falam, por quantos inscritos esse cara tem? Putz, não vou, velho. O cara não vai se dar o trabalho de vir. Infelizmente, a gente passa por isso. Então, aí tem umas pessoas que se identificam, que acham legal, escutam, pô, da hora. Então, assim, por isso que eu sempre também tive essa prioridade de trazer pessoas que eu sei que tem a mesma vibe da ideia do Terça Nobre, que gosta, que vem aqui, que nem, por exemplo, o Pai Kleber veio aqui, pô, que sensacional. Puta bate-papo da hora. É o vídeo mais assistido aqui do Terça Nobre, com a participação do Pai Kleber. A Selena também veio uma vez e se identificou. Várias vezes ela veio, vários episódios, se eu não me engano. Eu tava contando esses dias, eu perdi a conta aqui, mas depois vou trazer quantos episódios a Selena já participou aqui. Vários outros convidados que vieram aqui e tem a vibe do Terça Nobre. Agora, teve pessoas que vieram pedir para participar do podcast só porque ficou sabendo, sei lá como, que eu tinha um podcast. Falaram, você tem podcast? Posso ir lá? Me chama lá qualquer dia se você quiser me chamar. Aí eu falei, mano, mas qual que é a ideia? Não sabe, veio aqui e não sabia nem que existia o tio Chicória, sabe? Então, é que eu já fiz isso aqui outras vezes, né? Já falei isso que eu tô falando agora. Mas é difícil por isso, porque as pessoas, elas desmerecem pelo fato de não ter muitos inscritos e também de que talvez eu seja só mais um que queira fazer um podcast. Então, é difícil manter. E vocês podem olhar, tá lá o histórico do Terça Nobre. Tem 5 anos de programa, gente. Não é pouca coisa, sabe? Tem muito episódio, pô, tem várias temporadas. E eu sempre tentei me preocupar em trazer um tema, sabe? E os temas que eu trago, sim, realmente tem temas que eu faço porque eu já passei de alguma forma aquilo e eu acho que eu posso falar sobre aquilo. Mas eu nunca tive a pretensão de falar que eu sou o dono da verdade, que eu sou um caga-regra. Ou então eu ouvi gente dizer assim, mas eu não tenho... Como é que fala? Eu não tenho propriedade para falar sobre tal coisa. Mas, gente, eu nunca quis ter propriedade para falar sobre nada aqui no programa. E que nem quando eu quis falar sobre almas gêmeas, eu procurei na internet... Almas gêmeas... Eu procurei na internet algumas coisas sobre aquele tema, li, e aí eu trouxe no programa aquilo que eu li, tanto que eu li no programa. Gente, eu não sou dono de nenhuma verdade, e quando eu trouxe eu fui pesquisar sobre, tanto que aquele episódio que eu falei sobre chama gêmea, que eu não sabia, aí teve um comentário depois de uma moça que explicou o que era, e eu até li aqui. Então, assim, gente, tá tudo certo. Eu não tenho essa intenção, não é... O programa não é pra isso. E eu sempre falo, era como se fosse um programa de rádio. Eu amo fazer rádio, gente. Eu sinto muita falta de fazer um programa de eu apresentando aqui e eu fazendo a sonoplastia do programa, com trilha, essas coisas. Porque pra mim é a essência que eu nasci. É a essência do rádio, entendeu? Então, não é essa a ideia. Então, assim, alguns momentos eu sinto que o Terça Nobre precisa acabar pra eu tirar um pouco esse negócio de dentro de mim, essa raiva, essa chateação que eu tenho dessas pessoas que ficam querendo criticar o tempo todo, sabe? Mas, será? A pergunta do programa de precisa? Tudo precisa ter um fim? Será que precisa ter um fim esse podcast? Ou precisa ter uma mudança? Não sei, a gente precisa ver. Entendeu? Mas é isso, é um pouco de um desabafo também, porque é chato, cara, porque assim, as pessoas, elas querem criticar, mas elas não fazem também. Você vai ver, a pessoa não faz porra nenhuma. Só critica, tipo, pelo fato de criticar,
pelo tesão de falar mal de alguma coisa. Que é a grande merda da nossa geração, que todo mundo tem uma opinião sobre alguma coisa. E a internet que dá voz, né? E ao mesmo tempo que eu tô falando que é ruim, é bom, porque eu tô usando também. Eu tenho voz aqui por causa disso. Eu só tenho uma voz hoje porque eu tenho um canal e eu falo. Não tenho tanta gente, eu sei que não tenho. Eu não tenho também, eu não tô falando, nossa, eu sou influenciador, não é isso. Mas assim, se não tivesse a internet e o YouTube, será que eu ia ter um lugar pra eu poder falar o que eu quero hoje, pra eu falar o que eu penso? Não sei. Mas aí todo mundo também se coloca como uma opinião. E às vezes a pessoa nem sabe fazer, mas ela tem opinião. Ah, tá ruim assim, mas tá, como que era bom fazer? Não sei, mas assim tá ruim. Sabe, é isso. É o prazer, o tesão de criticar alguém que tá tentando fazer alguma coisa diferente. Então assim, é complicado, né? Então hoje a gente tá no episódio número 35 da 7ª temporada, 5 anos, que nem eu falei, eu divido por loucura, né? Que me dá o negócio na cabeça, 20 episódios, tá bom, vou parar a temporada, é isso. Então não tem uma lógica certa, mas eu também contava os episódios desde o começo, né? O número de episódios, eu parei de contar, comecei a contar por temporada. Mas no próximo episódio eu vou trazer quantos episódios o Terça Nobre tem do total desde o primeiro. Entendeu? Pra galera acompanhar. E desabafos à parte, girando o botão aleatório do Terça Nobre, agora é hora de chamar a única pessoa lúcida desse programa, Tio Chicória. Vem pra cá, Tio Chicória. Gente, tudo bom com você? Olha só, a gente demorou um pouquinho hoje pra chegar o Tio Chicória, mas chegou, né, gente? Esses dias teve negócio de Dia das Crianças também, de doces de Cosme da Mion que passou, né? Eu gosto de ganhar doce, gente. Porque às vezes o pessoal fica achando que só criança gosta de doce, mas eu sou uma eterna criança. Eu gosto de doce, de chocolate, de balinhas e piriritos também. Gente, vocês podem dar doce pro Tio Chicória, que o Tio Chicória vai gostar, gente. E aí também, umas coisas que eu tava vendo, né? Que esses dias eu passei, tinha um cara vendendo na estação de trem, né? De metrô, tava vendendo um monte de disco, né? Eu achei uns discos bonitos, assim, mas eu fico pensando, né? Tinha uma capa de disco lá que chamava Leno e Lilia. Quem que lembra dessa dupla aí, né? Antigamente, Leno e Lilia. Aí tinha também um CD também da Gal Costa, antigo lá. Tem um que a mulher fica com o pelo de sovaco, assim. Esqueci o nome da cantora, gente. Mas esses discos eu acho engraçado e bonito, assim, aquela coisa mais artística, né? Agora a gente não vê mais capa de disco, capa de CD, né? As bandas não lançam mais. Agora é tudo na internet, né? O Spotify da vida, essas outras plataformas de YouTube, também não tem capa, né? As capas de disco, as capas de CD, é uma coisa muito emblemática, né? Tipo aquela do Mamonas que tinha um peitinho, né? Aqueles discos com o pessoal aquele disco do AGP, lembra do AGP, gente? Que na praia, assim, de bigode, aquela camisa aberta, né? Porra, é legal essas coisas, disco do Green Day lá que tinha um coelhinho, essas coisas bonitas, aquele do Nirvana que tinha uma cara de índio também. Agora não tem mais arte, né? É tudo assim, lança a música e tá tudo certo. Ninguém quer saber mais de capa, né? Eu vi os discos, achei bonito e fiquei com saudade. Falei, porra, podia ter, né, de novo, pelo menos as capas de CD ou disco pra gente, de conceito, né? Que o pessoal, porra, conceitos antigas. Agora não tem mais nada, tudo diferente e foto apenas, né? Mas assim, a pessoa compra o disco, ela vai tocar esse disco aonde? Fala pra mim. Porque quase ninguém tem vitrola mais. Quem tem vitrola, às vezes a agulha tá quebrada, né? Aquela agulhinha é cara pra achar também, viu, gente? É difícil achar uma agulhinha pra você colocar na vitrola. Então o cara fica vendendo na estação, as pessoas compram pra fazer uma média, pra pagar de intelectualzinho, de bolsinha de pano de Santa Cecília, gente. Mas não escuta disco em lugar nenhum. Só compra e não escuta, porque não tem onde escutar. Entendeu, gente? Então para de ficar fingindo essas coisas aí também.
Porque aqui em São Paulo é cheio dessas pessoas, né, que quer pagar de vintage, mas não manja porra nenhuma, quer ter Fusca, mas não sabe arrumar. Quiser ter um Fusca, você tem que saber que você tem que ter um alicatinho pra você arrumar. Você sabe tirar o cachimbinho do motor do Fusca pra ninguém roubar ele? Você não sabe. Como é que você quer ter um Fusca? Uma Brasília, e você andar de Brasília e não sair fedendo gasolina, gente? E não tem como isso. Se você quiser ter um carro velho, você tem que saber que você vai ter essas coisas, entendeu? Então para de ficar fingindo que você é vintage, que você não é. Tá bom, gente? E depois dessa eu vou até embora, viu, gente? Tô um pouco rouco, né? Porque eu gritei muito no jogo. O Palmeiras ganhou de virada do São Paulo, gente. Que delícia, né? Todo mundo chorando, sangue, né? Gostoso, né? Foi maravilhoso, gente. Pode chorar à vontade, gente. Chora que tá pouco aí da piscininha lá do Morumbi, tá cheia de choro lá, gente. Eu tô rouco por causa disso. Tá bom, gente? Grande beijo, fui. Boa, meu mestre tio Chicória. Sempre abrilhantando o Terça Nobre aqui. Olha cá, olha lá, agora eu vou olhar pra lá, olha só que delícia. Pra você que tá assistindo aqui no YouTube, né, youtube.com/benevento, aproveita e já se inscreve no canal. E para você que está ouvindo, né, pelo Spotify, nesse momento vou explicar como que funciona o Estúdio Pode Vir. Estou aqui com o meu boné personalizé do Estúdio Pode Vir. O leãozinho amarelo, olha só que maravilha. Você que quer ter o seu podcast, chegou o grande momento. Você vai seguir lá, @Estúdio Pode Vir, ou então você vai ligar no telele que está aparecendo na tela aí. Tem aí o contato também para você poder falar com a galera, para você tirar todas as suas dúvidas e você saber como que funciona para você ter o seu podcast aqui, o seu projeto audiovisual também, tá bom? Como eu falei ao longo do programa, né, a gente tem aí hoje uma demanda muito grande de podcasts. Às vezes as pessoas não querem fazer um podcast, elas querem fazer cortes para colocar nas suas redes sociais, dá para fazer também. Ah, você quer fazer entrevista, você quer fazer de repente uma externa, algum evento que você vai filmar, dá para fazer também. Então você segue lá. E aí você tira todas as suas dúvidas, vê preços, horários, que tipo de equipamento vai precisar, conversa direitinho que vai dar para você fazer o seu projeto, tá bom? Então de repente você quer fazer um formato talk show, quer fazer um formato podcast, quer fazer um formato externo, tem várias maneiras, várias opções de você fazer o seu projeto aqui. Então não perca mais tempo, ano de 2025 ainda tá correndo, dá tempo de você fazer seu projeto esse ano ainda, tá bom? Você vai fazer seu podcast aqui, você vai fazer seu projeto aqui, segue lá e vem fazer parte dessa família também aqui do Estúdio Pode Vir, tá bom? E aproveitar para agradecer também o nosso parceiraço aqui do programa, História EC, onde você vai comprar os melhores presentes também, o melhor para você tá lá, camisa de time também chegando à reta final dos campeonatos aí, Brasileirão, Libertadores também, para quem tá na Libertadores ainda, né? Você pode comprar sua camisa oficial lá, você pode comprar também fone de ouvido, smartwatch. Inclusive, estão me devendo um fone de presente, hein? Tô esperando esse fone. Isso. E aí tem também celular, tá? Se você tá precisando comprar um celular novo, então segue lá, História EC. Você vai ver tudo que tem lá também, manda mensagem também se precisar tirar suas dúvidas e compra lá o seu presente, né? Um presente pra galera que você quer presentear, uma coisa pra você mesmo, @História EC, beleza? E sempre agradecendo o nosso irmãozão Anderson, que tá aqui pilotando a nave mãe, esqueci de falar dele no começo do programa, mas tá aqui comigo o programa inteiro. Então, pra você que tá aqui no Terça Nobre, né, hoje a gente conversou um pouquinho sobre tudo precisa ter um fim, as coisas precisam ter um fim. Às vezes não, tem coisa que não tem como ter fim, às vezes vai acabar assim, sem resolver. Vai acabar do jeito que acabou e é isso aí. Entendeu? O que não tem remédio, remediado está, né? É o que diz o velho deitado. Então, tem coisas que a gente não vai conseguir deixar perfeito. Uma coisa que a gente precisa aprender, né? Eu muitas vezes também passo por isso, como tenho certeza que muitas pessoas também, de achar que tem controle sobre as coisas, sobre as pessoas. Ah, eu não quero que aquela pessoa faça isso, eu não quero que aquela pessoa... Não sei... Gente, não tem como. Não tem como você controlar ninguém. Não, você não tem controle sobre a sua vida, você não tem controle sobre a vida de outras pessoas. Ah, eu não queria que tal pessoa falasse com tal pessoa. Não tem como, gente. A vida é essa doideira. Hoje tá tudo bem, amanhã pode não tá. E assim, a gente tem essa sensação de que tá tudo sob controle, né? Ah, tá tudo sob controle. Ah, amanhã eu vou trabalhar, amanhã eu vou acordar cedo, vou fazer isso, fazer aquilo. Aí no meio do caminho acontece alguma coisa. E aí? O busão quebrou, você vai fazer o quê? Você tá atrasado, falta 10 minutos pra chegar no trabalho, o ônibus quebra. Isso já aconteceu comigo. O que você vai fazer? Vai ligar, vai falar. Esses dias aconteceu lá no condomínio mesmo que eu moro. Uma moça tava indo trabalhar, ficou presa no elevador.
É uma máquina, gente. Essas coisas dão problema. Qualquer coisa da máquina para. Máquina quebra. Carro quebra. Um dia a gente vai dormir bem e acorda passando mal. E aí? É assim. As pessoas são assim. As máquinas são assim. O celular para. É isso. Aí o elevador ficou lá travado e aí a mãe da moça começou a gritar e xingar todo mundo, a gente tentando ajudar e ela sendo ignorante, e eu tentando pegar o telefone, porque lá no elevador tem um telefone que você liga, eu tava tentando fazer lá um help, né, ligar, ô moço, tem gente presa no elevador, tentando explicar, e a mulher não deixava ninguém falar, começava a gritar, berrar, tipo assim, o que ia adiantar? Ah, tá atrasado pro trabalho, tá, você tá atrasado pro trabalho, você vai abrir o elevador na mãozona e vai arrancar lá de dentro? Tem que esperar, tem que chamar bombeiro, tem que chamar a empresa do elevador, é um processo, não tem jeito. Então, assim, você tá preso no elevador, você tá atrasado pro trabalho. O que você tem que fazer? Pega o celular, liga, olha, eu tô preso no elevador, tá? Vou chegar atrasado. É isso. A mãe dela deveria ter feito isso, ou então a própria pessoa. Então, assim, tem certas coisas que saem do nosso controle. E a maioria das coisas na vida é assim. A gente tem a sensação, a gente acha que tá sob controle, mas tem coisas que não dá. Então, quando a gente começa a ter esse entendimento, começa a perceber que a gente não tem controle sobre muita coisa, que as coisas vão acontecer independente da gente querer ou não, aí acho que aí às vezes a vida pode se tornar mais leve, a gente ter pelo menos mais tranquilidade de fazer o que dá pra fazer, como tem aquele negócio, eu fiz o que pude, ou então tipo assim, eu tenho arrependimento de não ter feito tal coisa, poderia ter feito melhor. Não, naquele momento foi a melhor decisão que você conseguiu tomar. É isso, eu adorei quando eu escutei isso a primeira vez, eu sempre uso. Tipo assim, mas eu poderia ter feito melhor, poderia. Só que você não fez, e beleza. Tipo, aquele momento, a sua cabeça, a sua ideia, o seu conhecimento, a sua experiência, te levou a tomar aquela decisão, e foi o melhor que você podia fazer naquele momento. Hoje você olha pra trás, você fala, poderia ter feito melhor, mas é hoje. O que você fez lá, tá feito, e foi o melhor que você conseguiu fazer naquele momento. Então, quando a gente começa a tentar ter um pouco mais dessa leveza e compreender isso, talvez as coisas possam ficar diferentes. Então, nem tudo vai ter fim, nem tudo vai estar sob controle, nem tudo você vai conseguir resolver sozinho. Tem coisas que você não vai poder resolver e não vai mesmo, e acabou. Entendeu? E aí, eu acho que era um pouco a ideia do Terça Nobre de hoje. Inclusive, aproveitar aí para dizer que hoje é o último episódio da 7ª temporada. A gente vai fechar essa temporada aqui no episódio número 35. Agradecer a galera que sempre acompanha o Terça Nobre, agradecer aos fiéis escudeiros, a minha família, meus irmãos, meus amigos, minha mãe, Dona Tânia, mãe, te amo, obrigado. Agradecer ao Anderson aqui sempre por todo o carinho e paciência com o nosso Terça Nobre aqui, toda a galera do estúdio pode vir. E também agradecer a Selena que participou lindamente dessa temporada aqui. Temos projetos ainda, né? A gente já pensou em fazer aquele programa chamado Dois Sonhadores em Cena. A gente quer fazer um projeto contando sobre a vida dela também. Então, assim, ideias e vontades a gente tem muito, né? Então agora a gente tem que torcer para que essas ideias saiam da cabeça, saiam do papel e virem realidade, tá bom? Mas de qualquer maneira, esse é o último episódio da 7ª temporada do Terça Nobre. Então, meu muito obrigado para todo mundo que veio até o final comigo, para todo mundo que tá sempre aqui, pra galera que me manda mensagem e fala, não tem Terça Nobre hoje. Então, obrigado de coração aos fiéis escudeiros, a quem escuta o programa de verdade. Tá bom? Então, um beijão e até a próxima. Tamo junto. Valeu, galera! Terça Nobre.